190. Daniel capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 46. Daniel 2, a partir do versículo 46. E diz assim: Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. E disse o rei a Daniel: Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e pôs o governador de toda a província de Babilônia, como também fez chefe supremo de todos os sábios de Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Cedraque, Mesaque e Abdenego sobre os negócios da província de Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Amém? Vamos orar? Amém. Senhor, nós estamos, Senhor, com esse propósito de estudar este livro, de expor esses textos sagrados. Fala conosco, Senhor, fala aos nossos corações nesses dias tão difíceis. Mas o Senhor, nós cremos que Tu és o mesmo Deus de Daniel, o Cedraque, Mesaque e Abdenego. E ainda estás operando no meio do seu povo. O Teu trono está no céu, mas o Teu Espírito Santo está entre nós. Fala conosco, alegra os nossos corações com a Tua palavra e com a Tua presença nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, domingo nós falamos sobre o capítulo de número 1 e hoje o capítulo de número 2. Nós queremos falar sobre o Deus que vê o nosso futuro. O Deus que vê aquilo que nós muitas vezes duvidamos, não enxergamos e não confiamos, né? Você veja que, por exemplo, no segundo capítulo do livro de Daniel, encontramos a narrativa aí por volta do século 6, quando o monarca Nabucodonosor teve um sonho. Até aí tudo bem, né? Que todo mundo tem sonho. Mas é que esse sonho deixou ele perturbado. Esse sonho tirou-lhe o sono, deixou ele como que sem paz em seu coração. Deixou o rei Nabucodonosor sem saber o que fazer depois desse sonho, né? E o grande problema é que, a respeito do futuro do seu reino, ele ficou preocupado com o que era que ele iria fazer. Tá certo? E o curioso desse sonho é que o rei contratou todos os sábios e lhe fez um desafio, seguindo de algumas ameaças aos seus sábios, né? E ele, que esses sábios deveriam dizer o seu sonho, o que ele deveria ter sonhado. E que se os sábios adivinhassem o significado do sonho, né, eles iam ganhar muitos presentes. O grande problema é que os magos deveriam dizer o sonho, mas o rei não contou o sonho. E aí os magos ficaram assim: como é que eu vou revelar o sonho se eu não sei o sonho? Não é? Então os magos e encantadores, assustados com o pedido do rei, respondeu ao rei aquilo que está logo no versículo 11. Olhe para a sua Bíblia, aí que está no versículo 11. Olha o que foi que os magos então disseram de imediato para o rei, com uma resposta já de medo, né? Só uma pausa aqui, irmãos. Vocês aí, não é melhor vir para cá não, por causa da claridade, que eu estou vendo que está com uma dificuldade para ler, para ficar mais claro para vocês, né? Então, veja só o que é que diz aí no versículo 11. Está dizendo aí, olha só o que é que ele diz. Olha, as coisas que o rei exige é difícil. Olha o que é que ele diz, irmãos. E ninguém há que possa revelar diante do rei
senão os deuses. E estes não moram com os homens. Olha o que os magos disseram. Olha, o que tu pedisse, rei, é muito difícil. E só quem pode revelar são os deuses. E os deuses não estão entre nós, não moram conosco. Então, além de medrosos, os magos deram uma resposta errada. Porque os magos não confiavam em Deus e os deuses que eles se referiam não eram o nosso Deus, e eles esqueceram de que no meio daquele povo, e para revelar o sonho de Daniel, o sonho do rei Nabucodonosor, havia o Deus de Daniel, o Deus de Isaac, Sedraque e Abednego, que é o Deus que habita no meio do seu povo. Tá certo? E logo no decorrer desse texto, nós vamos ver que Deus revela o sonho. Se você der uma olhadinha aí no versículo de número 28, ele vai dizer, versículo de número 28, enquanto que no versículo 11, os magos, os adivinhos, diz que não há um Deus que possa revelar o sonho, olhe para o versículo de número 28, o que é que ele diz? O de número 28, ele diz assim, olha, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavam no teu reino, são estes. E aí ele vai e discorre e conta os sonhos. Queridos, qual é a primeira lição aqui que nós encontramos só nessa introdução? Que muitas vezes, diante das situações de nossas vidas, por causa do desespero, eu até disse lá no culto de estudo, terça-feira, muitas vezes nós, em um ato de desespero, em um ato de pouca confiança, nós corremos o risco de pecar contra Deus, porque nós vamos ao encontro de outra pessoa que não seja o Deus que fala para conosco. Às vezes, a gente, num ato de desespero, a gente conta o problema a quem a gente nunca, jamais deveria contar. Às vezes, num ato de desespero, Deus está mais perto de nós do que o ar que nós respiramos, e nós, num ato de desespero, a gente esquece de que Deus está nos nossos negócios, na nossa vida, tomando conta de nossa família, providenciando tudo para nós, e a gente, no estralar de dedo, a gente se esquece disso. Precisamos, irmãos, como crente, estar firmados no Senhor. Precisamos, como crente, prostrar os nossos joelhos, o nosso rosto em terra e continuar firme nas promessas do Senhor. Porque ainda que tudo pareça estar desgovernado, mas Deus está no seu trono e Ele continua no controle de todas as coisas. Primeira coisa que nós podemos observar aqui e que traz uma lição para nós é que ninguém pode prever o amanhã, senão Deus. Ninguém pode prever o amanhã. Há especulações, o que é que vai acontecer, como é que vai ser, quem vai dominar o mundo. Há pessoas que estão falando nos Illuminatis que haverá um governo único e que haverá uma dissolação sobre a terra e que a epidemia ou a pandemia vai acabar com todos os seres humanos. Queridos, se nós olharmos para a Bíblia, se você conhece um pouco da palavra de Deus, todas essas coisas que estão acontecendo hoje já aconteceram em séculos passados. E mesmo acontecendo em séculos passados, o mesmo Deus dos séculos passados é o mesmo Deus que está entre nós hoje. E o mesmo Deus que providenciou e livrou o seu povo lá no Egito, no caminho em Canaã, no caminho para Canaã, que livrou-nos de todas as doenças, peste, das 10 pragas. Esse é o mesmo Deus que ainda domina o mundo nos dias atuais. Ninguém pode prever o amanhã, mas nós podemos confiar no Deus que sabe o dia de amanhã. Ok? Ninguém pode prever o amanhã, mas tem uma coisa que nós podemos fazer: confiar no Deus que sabe o dia de amanhã.
A primeira coisa que nós encontramos aqui nesse texto é que, às vezes, nós consultamos as pessoas erradas. É que diante de nossos problemas, a gente vai ao encontro de pessoas que não têm nenhum conhecimento com Deus, que não têm intimidade com Deus, e que tudo que ele vai fazer digamos assim, colocar você para baixo e deixar você como que com o desespero que você foi, você volta com um desespero maior ainda. Olha o que é que está aí nos versículos 1, 2 e 3. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve um sonho e o seu espírito se perturbou. Preste bem atenção nessa palavra. O mundo está perturbado, assim como o rei, não é? E o espírito do rei se perturbou e passou-lhe o sono. Tá certo? Olha o que é que nós encontramos aqui no versículo 1. Duas coisas. Primeiro, que o rei ficou perturbado e que o sonho dele lhe tirou o sono. O que está acontecendo hoje está tirando o sono de muita gente. Tem muita gente preocupada. Agora preocupado demais. Sabe por quê? Porque não confiam totalmente no Deus de Israel. Tem gente que está tão desesperado que quem acompanha os jornais e as notícias aí, vocês estão vendo isso. Tem gente que está tão desesperado que mentiram para tomar a vacina, passaram na frente. Tem outros que estão tomando chá de toda qualidade, está desesperado. O sono sai, foge das pessoas. Mas a outra razão aqui no versículo 2, então o rei mandou chamar os magos. Olha onde está aqui muitas vezes os nossos erros. Olha onde está aqui muitas vezes os nossos erros. O rei, quando sonhou, ele mandou chamar quem? Os magos. Quem são os magos? Os adivinhos. Pessoas que tentam adivinhar as coisas. E o rei mandou chamar os magos, os encantadores e os feiticeiros. Olha na sua Bíblia. Quantas vezes nós não cometemos o erro de contar o nosso problema a pessoas que não confiam em Deus e que não têm Deus como Senhor? Contamos as coisas a quem nós não deveríamos jamais contar. E quando a gente sai de lá, essa pessoa faz, sabe o quê? Ri da cara da gente. Note que o rei, irmãos, ele foi contar o sonho dele à pessoa errada, a feiticeiro, a enganadores, aqueles que tentam adivinhar. Tem pessoas que na casa dele, tem pessoas que na sua casa, para afastar mal olhado, tem uma roda, um ciclo de alho pendurado na porta da casa, ou atrás da porta, ou alguma coisa desse tipo. Porque não confiam em Deus. Note que está escrito aí na sua Bíblia, no versículo 2, que ele foi consultar feiticeiros. Sabe o que diz o primeiro mandamento, irmãos? O primeiro mandamento diz que nós não devemos ter outro Deus além do Deus Todo-Poderoso. E quando a gente consulta feiticeiros, cartomante, vai atrás de horóscopo, nós estamos dizendo que Deus não vale nada. Que Deus não significa nada. Que nós vamos atrás de outras pessoas para substituir Deus. E Deus diz que Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele é Senhor. Nós devemos confiar unicamente e exclusivamente nele. Esse homem aqui, esses três jovens, chamados Sidraque, Mesaque e Abednego, a gente vai aprender isso mais na frente, no capítulo 3, no capítulo 4, que Sidraque, Mesaque e Abednego foram condenados a serem lançados na fornalha de fogo. Mas eles disseram uma coisa que cabe a gente dizer aqui. Eles disseram assim: olha, rei, nós não vamos te adorar. Nós não vamos prostrar-nos diante de outra imagem a não ser ao nosso Deus. Ainda que ele nos mate, mas nós não vamos adorar a outro Deus. Pode nos jogar na fornalha de fogo, mas nós vamos confiar em Ele. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 13, no versículo 15, ele vai dizer: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. O grande problema da humanidade, não é o grande problema do Brasil, não é o grande problema de Capim. O grande problema da humanidade é estar consultando pessoas erradas, principalmente pessoas que
não creem e nem têm Deus como Senhor. No versículo 3 ele ainda continua: e disse o rei, tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei: ó rei, vive eternamente, dize-nos o sonho e daremos a interpretação. Como que ele não queria dizer o sonho? Nem estava nem lembrado do sonho. Muitas vezes, em nossas vidas, nós queremos que as coisas aconteçam do dia para a noite. Nós queremos que as bênçãos para a nossa vida caiam como chuva seródia. É preciso a gente confiar em Deus a todo tempo, a toda hora e a todo momento. Quando não se tem Deus na sua vida, tudo se torna mais difícil. Analise o versículo 10 da sua Bíblia, por favor. Olha o que é que diz no versículo 10. Respondeu os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal, não há gente aqui nessa terra, não há pessoa mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeus. Ele está dizendo aqui que quem não tem Deus, as coisas realmente se tornam difíceis. Irmão, deixa eu fazer algo aqui para nós nessa noite. Olha, se as coisas já estão difíceis, ok? Para nós que temos Deus. E para quem não tem? E para quem não tem? E para quem não tem para onde correr? E para quem não tem para onde ir? E para quem não tem para quem confiar? É por isso que as pessoas procuram socorro onde não há socorro. Procuram médicos aonde não tem médico. Procuram aliviar a sua dor aonde nunca vão aliviar. Porque a própria palavra de Deus diz que o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Mas ainda há uma outra coisa que nós devemos crer. Precisamos crer no Deus do impossível. Que é o que está no versículo 11. Olha o que é que diz o versículo 11. Do versículo 11 para o versículo 28. Enquanto ele diz assim, olha, a coisa que o rei pediu é difícil. É difícil demais. Porque o rei pediu que o seu sonho fosse interpretado sem ele contar. Ele está dizendo, é difícil demais. Mas aí, olha só o que é que alguém vai dizer lá no versículo 28. Enquanto que, observe o começo do versículo 11 e o começo do versículo 28. Olhe para a sua Bíblia, cautelosamente. E aí eu vou ler para você. Olhe bem direitinho. Olha o que é que diz. No versículo 11 ele diz assim, olha. A coisa que o rei exige é difícil demais. E ninguém há que possa revelar. Vá para o versículo 28. Mas há um Deus aonde? No céu. O qual faz o quê? Revela os mistérios. Amém? Há um Deus que revela aquilo que nós precisamos saber. Irmãos, você sabe quando é que Deus se torna silêncio para mim e para você? Quando nós, a todo tempo, mantemos a Bíblia fechada. Você quer ouvir Deus falar com você? Abra a sua Bíblia. Creia na Bíblia. Creia na palavra de Deus. Você quer ouvir Deus falar com você? Mantenha o bom costume de ler a Bíblia ao acordar, quando sua mente ainda está fresca, vazia, está ainda ali para começar o dia. Tire, sei lá, 5, 4, 3 minutos do seu precioso tempo e leia as Sagradas Escrituras para começar o seu dia. E você vai ver a diferença que vai acontecer na sua vida. O grande problema é que muitas vezes nós esquecemos que há um Deus no céu vivo que pode resolver todo e qualquer problema, ainda que, como no versículo 11, ele está dizendo que é difícil e que não há ninguém na terra que possa resolver. Realmente, os humanos não podem, mas nós não cremos nos humanos, nós cremos em Deus. Nós não servimos aos homens aqui na terra, nós servimos a Deus.
quem nos sustenta, quem nos socorre, quem age por nós, quem faz prevalecer todas as coisas é o Senhor nosso Deus. É Ele que cura, que ressuscita, que mata, que faz acontecer, que diz e está dito, porque Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é o eterno. Ele é o grande eu sou, o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Ninguém pode escapar das suas mãos. Ele é o único que não faz conselho, não pede conselho a ninguém. Paulo escrevendo sua carta aos Romanos, capítulo 11, e o versículo 33, ele diz: quem foi o conselheiro do Senhor? E quem foi que deu a ele para que lhe seja restituído? Porque dele e para ele e por ele são todas as coisas, para todos sempre. Amém. Nós viemos para ele e vamos voltar para ele. Por isso que Jó disse: Deus me deu, Deus tirou. E o que é que ele responde mais? Bendito seja o nome do Senhor. Mas há uma segunda lição aqui, irmãos. É preciso, em meio ao caos e ao desânimo, nós vivermos em oração. É preciso disso. Enquanto aquele episódio lá de Pedro, né? Jesus estava no barco, não era? Por volta lá da madrugada, quando terminou a pescaria lá, aí Jesus estava no barco, os discípulos estavam no barco, terminou a pescaria, aí Pedro e os discípulos olham, lá vem um homem, e era Jesus. E o que foi que Pedro disse? É um fantasma. No decorrer da conversa, Jesus manda que Pedro saia do barco, entre no mar e ande por sobre as águas. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, estava tudo bem. Quando Pedro parou de olhar para Jesus, o que foi que aconteceu? Sabe qual é o grande problema? Ao invés de nós orarmos, nós estamos olhando para o quê? O problema. E nos esquecemos desse versículo de número 28, que é um Deus no céu, que resolve todas as coisas. Não são apenas algumas coisas, mas Ele resolve todas as coisas. Nós esquecemos que Deus é aquele que faz o impossível e o milagre acontecer. Nós precisamos viver em oração. Se você prestar atenção como era que viviam os moravianos, que oraram 100 anos ininterruptos, e que deles vieram os puritanos, os homens que viveram a sua presença regada, as suas vidas regadas na presença de Deus, e foram vitoriosos. O problema é que a gente quer vitória, é que a gente quer bênção, a gente quer que as coisas aconteçam, mas a gente não quer orar e dobrar os nossos joelhos. Parece que dói, parece que incomoda, parece que é melhor a gente fazer qualquer outra coisa, criticar, olhar para o mar, olhar para o problema, olhar para a doença, ao invés de olharmos para Jesus. Precisamos viver em constante oração. Vamos ver o que é que diz o versículo 17 e 18 aí. Olhe para a sua Bíblia. Daniel então chamou os seus amigos para fazer algo inesperado. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos urgentemente, como igreja do Senhor, como servo de Deus, como filhos de Deus. Se somos eleitos de Deus, se fomos comprados pelo seu sangue, nós precisamos fazer isso. Olha o que é que diz o versículo 17 e o versículo 18. Olha aí para a sua Bíblia. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias e aos seus companheiros. Daniel contou todo o problema aos seus amigos, mas Daniel não simplesmente contou a ele. Tinha algo que estava por trás da conversa, do que ele estava contando. No versículo 18 ele diz: para que pedisse o que, irmãos? O que está na sua Bíblia aí? Por favor. Versículo 18. Para que pedisse... Precisamos, irmãos, no momento que as igrejas estão fechando, nos momentos em que o governo está fazendo algo desse tipo, precisamos chamar nossos amigos, não para contar a ele o problema, mas para orar e pedir a Deus o quê?
misericórdia. Daniel chama Sidraque, Mesaque e Abdenego e diz, olha, aconteceu isso, o rei está assim, ele vai fazer isso, e tal e coisa e tal, mas há uma coisa que nós devemos fazer. Não vamos colocar a culpa nos magos, nos feiticeiros, nem nos adivinhos. Nós precisamos fazer uma coisa, orar e pedir misericórdia a Deus. Infelizmente, eu perdi meu pai. Mas eu sei que foi a vontade de Deus, porque tudo é vontade de Deus. A Covid levou meu pai, levou parentes de muita gente, tem muita gente triste, muita gente doente. Mas o que é que nós devemos fazer? Focar no sofrimento? Eu já curti meu luto, eu já passei o luto, eu já chorei, eu já entendi que Deus faz por onde as coisas acontecer, porque nada foge do controle da mão de Deus. O que é que nós devemos fazer agora? Orar e pedir a Deus misericórdia. Qual é o grande problema que você tem que Deus não pode resolver? Se ele revelou um sonho a Daniel, que Daniel não sabia nem o que era. Porque ele está dizendo aqui, olha, no versículo 18, para que pedisse misericórdia a Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem como o resto dos sábios de Babilônia. Precisamos, irmãos, urgentemente, nos convertermos à oração. Ainda que isso seja, Alexandre, difícil para nós, incômodo, porque não é bom realmente você se acordar de madrugada no melhor do seu sono para ir orar. Não é bom, não é. Não vamos dizer que é, mas precisamos fazer isso. Precisamos, aos domingos, ao invés de estarmos aí em qualquer outro lugar que seja também agradável, mas nós precisamos entender que nós precisamos nos voltar para prestar um culto a Deus que nos fez e que está nos mantendo vivos. Nós precisamos disso. Mas há uma segunda coisa aqui nesse segundo ponto. Daniel adorou, cantando e louvando ao Deus que cumpre as suas promessas. Muitas vezes, nós recebemos um livramento de Deus, uma bênção de Deus, né? Tem tá a maior repercussão aí na mídia, né? Tem uma mulher aí, uma famosa, que ela foi curada, a igreja abraçou ela, ajudou ela, ela foi curada, depois de 5 anos agora ela se revoltou contra a igreja, processou a igreja e se esqueceu do que Deus fez na vida dela, que tirou ela do hospital. Há muitas pessoas assim. Há muitos, que se esquecem de que só estão vivos por causa de Deus. Quem nos sustenta, irmão, não é porque alguém tem doutorado, alguém tem mestrado, porque alguém fez faculdade. Não, quem nos sustenta é o Deus Todo-Poderoso. Quem nos dá o sustento e o alimento é Deus. Então precisamos cantar e louvar a Deus, agradecendo a Ele pelas suas promessas. Olha o que aqui no versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. E Daniel bendisse ao Deus do céu. Olha que coisa tremenda. Daniel não disse assim, olha, eu sou o cara, meu amigo, eu revelei o negócio, eu sou... Não. Ele não tomou a glória para si. O que foi que ele disse? Ele bendisse ao Deus de Israel. Como está escrito lá no Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Precisamos, irmãos, como filhos e servos de Deus, bendizer ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo de número 20. Ele diz, disse então Daniel. Olhe para a sua Bíblia no versículo 20. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Daniel disse, olha, o sonho foi revelado. Eu agora sei o que foi que Deus mostrou no sonho ao rei, mas isso não pertence a mim.
Isso pertence a Deus. O poder é de Deus, a glória é de Deus, a majestade é de Deus, a sabedoria é de Deus, o louvor é de Deus. Em Ele, nós vivemos para Ele. Se você comeu hoje muito ou pouco, foi por causa de Deus. Se você acordou hoje, foi por causa de Deus. Se você está de pé hoje, é porque Deus tem sustentado você. Quantos e quantos e quantos você pode até reclamar da sua vida. Você pode reclamar da sua vida. Ah, como fulano fez isso, Beltrano fez isso, as coisas estão ruins, fulano cresceu, eu parei, eu estacionei, eu não cresci, as coisas estão indo de mal a pior. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que tem uma fila de milhares e de milhares de pessoas que gostariam de estar no seu lugar? Mesmo você desse jeito, reclamando, dizendo que está ruim. Tem muita gente que gostaria de estar no meu e no seu lugar. Muitos e muitos. Daniel ainda agora chegou aqui e disse, olha, Silvano, 37 anos morreu de Covid. Como é que ficou essa família? Como é que ficou os filhos? Como é que ficou a esposa? Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às coisas ruins, nós estamos vivos. Precisamos bem dizer ao Senhor. E dizer como disse aqui Daniel no versículo 20. Disse, bendito seja o nome do Senhor. Se acorde, meu amigo. Quando você se acordar amanhã de manhã. Não reclame porque você vai trabalhar. Não reclame porque você não vai trabalhar. Não reclame se você não tem isso nem tem aquilo. Quando você acordar amanhã de manhã e todos os dias, a partir dessa mensagem que você está escutando hoje, quando você se acordar, a primeira coisa que você diga seja assim, bendito seja o nome do Senhor. Eu tinha uma professora, eu não sei se Daniel lembra, não sei se Rei Santos lembra, Cibele. E Cibele, ela tinha umas dores, e principalmente uma dor de cabeça que nunca passou. Ela aprendeu a se acostumar com essa dor. E ela dizia, em uma conversa numa sala de aula, numa escola bíblica dominical, ela dizia que todos os dias, quando ela se acorda, que ela tocava no marido dela, porque ela tocava nela, e ela via que mesmo com dores, ela amanheceu, abriu os olhos, ela dizia, graças a Deus. Uma das coisas, irmãos, que incomoda Deus é a pessoa ser mal agradecida. Se você está vivo, você tem motivos de sobra para ser grato a Deus. E ainda, no versículo 21, ele diz, é Deus, é Ele quem muda o tempo. Olha o versículo 21. Acompanhe a sua Bíblia para você entender a palavra de Deus. Talvez Deus esteja falando para você nessa noite. Talvez Deus esteja falando para alguém que está nos assistindo aí nas redes sociais. Olha o que é que diz o versículo 21, querido. Isso é a palavra de Deus. Isso é o recado de Deus. Versículo 21 ele diz, é Ele quem muda o tempo. É Ele quem muda as estações. É Ele quem remove reis. É Ele quem estabelece reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios. É Ele quem dá entendimento aos inteligentes. É Ele, é Deus o Senhor. É Deus que faz todas as coisas. Versículo 22, ele diz, Ele remove o profundo e o escondido. Ele conhece o que está nas trevas e com quem Ele mora à luz. Olha o que ele diz no versículo 23. A ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graças, eu te louvo, porque tu me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber estas coisas ao Rei. A Bíblia diz lá no livro de Efésios, capítulo 3, que Deus, Ele pode fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Precisamos confiar em Deus. O grande problema é que nós ainda não aprendemos a confiar em Deus. No sonho, a cabeça do rei representava a Babilônia, no versículo 32, e as outras partes do sonho representavam os reinos. E a pedra significava Cristo, no versículo 34. Quem era esta pedra? Quem é Cristo para você? Quem foi que te prometeu? Foram os magos, os reis, os adivinhos? Ou foi Deus?
Você está lendo a Bíblia ou lendo um livro de autoajuda? Daniel diz a Nabucodonosor que Deus lhe revelou o resumo da história. Que Deus fez ele saber o que estava acontecendo. E que aquela pedra, segundo Isaías 28, em versículo 16, é a pedra angular. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, Lucas 20 e 17, Jesus está voltando para estabelecer o seu reino eterno, que jamais terá fim, e que eu e você precisamos confiar em Deus, nos voltar para Deus, render as nossas vidas, entregar a nossa família, o nosso lar, o nosso negócio, o nosso casamento, tudo que há em nós precisa se voltar para Deus, para engrandecer a Deus, porque somente Deus é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Não há como a gente, como crentes, pensarmos diferente. Não há. Não há. Por isso é que no texto em que eu li para iniciarmos, ele diz assim: então o rei Nabucodonosor, um homem ímpio, que não temia Deus, que não confiava em Deus, que confiava nos magos, que contou a história aos outros, ele agora muda de ideia. Os seus planos agora voltam. E ele diz aqui: o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. E no versículo 44, disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, o revelador de mistérios, pois pudesse revelar este mistério. Então o rei, o que foi que o rei fez? Veja o que está no versículo 44. Por favor, pegue sua Bíblia. Versículo 44. Muitas vezes nós deixamos de fazer isso. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e pôs for governador de toda a província de Babilônia, como também fez chefe supremo de todos os sábios. A pedido de Daniel, constituiu a Cedraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província de Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Queridos, nós precisamos entender uma coisa. Que algumas coisas estão apontando para o começo do fim. E somente a nossa confiança em Deus é quem fará revelar aquilo que nós devemos fazer. E entre elas está a revelação da palavra de Deus. Essa pedra angular que ele viu, que cortou, que dividiu os reinos nesse sonho. É Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É Jesus, aquele que é, que era e que há de vir. Aquele que perdoa pecados. Aquele que tem, que a sua misericórdia não tem fim. Aquele que é o alfa e o ômega. O primeiro e o derradeiro. É aquele que faz todas as coisas para a sua própria glória. A pedra angular significa o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que desceu de sua glória, sofreu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi morto e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgiu de entre os mortos e ele está presente na minha e na tua vida, nessa noite e para todo sempre. Enquanto que os magos disseram que o Deus que revela as coisas não mora com os homens. Essa pedra angular, ela significa que Jesus mora conosco. Que Ele mora dentro dos nossos corações. Que Ele é quem domina nossas vidas. Que Ele é quem faz todas as coisas acontecerem. Por meio dEle e para Ele são todas as coisas. É Ele a quem nós devemos adorar, glorificar e buscar no momento de angústia, no momento de tristeza e no momento em que a gente se achar desesperado, que o sono fugir de nós, que as coisas parecem que não estão dando certo,
parece que está tudo dando errado. O momento de desespero invade nosso lar, nossa vida. A tempestade quer cumprir o nosso barco. Precisamos entender que ainda que o barco esteja cheio de água, mas se Jesus estiver dentro do seu barco, você conseguirá ser salvo e chegar lá do outro lado. Porque Ele é quem domina o mar, a tempestade, os rios e todas as coisas. Por que Ele não pode dominar a minha e a tua vida? É Ele, Jesus, aquele que pode te salvar, aquele que pode acalmar a maior tempestade que esteja acontecendo na tua vida. Toda e qualquer situação nós precisamos colocar diante de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado. Precisamos entender que nós não fomos criados para ter medo, para correr, nem para sermos covardes, mas para adorar e bendizer o nome do Senhor, o Deus de Daniel, o Deus de Sidraque, Mesaque e Abednego. Olhe para a palavra do Senhor, confie nela, e assim você será bem-sucedido, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio a todas as coisas. Amém? Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Fiquem em pé, irmãos. Ó Senhor nosso Deus, assim como tu foste com Daniel, com Sidraque, Mesaque e Abednego, nós queremos que tu seja conosco, Senhor. Essa semana que começa hoje, mais uma vez, Senhor, mais uma vez, nós queremos, além de te pedir o teu perdão, pedir a tua graça, a tua ajuda, assim como Daniel pediu, chamou os seus amigos, contou-lhe o problema e chamou-os para orar, para te pedir misericórdia. Nessa noite, esse pequeno grupo de irmãos aqui, nós queremos, Senhor, a tua misericórdia. Nós não queremos te ensinar como fazer, até porque mesmo que a gente queira, a gente não pode. O que nós queremos é essa mesma oração que Daniel fez. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia da vida de Alexandre. Tenha misericórdia da vida de Clécio. Da vida de Fernando. De toda a sua família. Da vida de Leandro. Da vida de Rei. Da minha vida. E da família de cada um desses varões que representam as suas casas. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Nos ajuda. Nos guia, nos guarda, nos livra, Senhor, do mal. Nos livra das tempestades. Ou nos livra nela. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós confiamos em Ti e cremos no Teu poder, Senhor. É assim que nós te oramos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Divino Espírito Santo sejam derramados sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre.